E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Igor Júlio. E hoje eu vou comentar para vocês sobre irradiação de alimentos. Mas calma, antes de começar o vídeo, eu já gostaria de pedir para você já deixar o like. E se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo aqui postado. Lembrando também que você pode nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @IgorJúlioProf, onde lá nós postamos enquetes, stories, postagens e você ainda pode radiologar de pertinho conosco, tá bom? Bom, sem mais delongas, recado dado, vamos para o vídeo? Existem muitos mitos e verdades com relação aí à irradiação de alimentos. Muitas pessoas, inclusive, já deixaram de comer um alimento que foi irradiado. Mas afinal de contas, um alimento irradiado, ele oferece algum risco? Bom, é o que eu vou te contar nesse vídeo. A irradiação de alimentos, por sua vez, é uma das técnicas em relação à preservação de algum alimento. Como assim, professor, preservação? Ora, existem várias formas de você preservar um alimento, seja ele congelando, por exemplo, no congelador, seja ele cozinhando, passando ali por algum processo químico que, por sua vez, vai ali dar uma durabilidade maior em relação àquele alimento. A irradiação, por sua vez, tem um papel em relação aí à preservação também deste alimento, só que de uma forma diferente. Afinal de contas, nesse processo de irradiação, existe aí de fato, uma fonte que vai emitir radiação que por sua vez vai passar por esse alimento. E daí é onde muitas pessoas acabam confundindo tudo, porque pensam que o fato de um alimento ser irradiado, ele vai estar contaminado, e é totalmente diferente. Uma vez que o alimento ele foi irradiado, a radiação passou por ele e não está mais ali. É diferentemente de estar contaminado. Um alimento irradiado, ele não está contaminado. Um alimento irradiado, ele é um alimento seguro para o consumo. Afinal de contas, essa irradiação faz com que ali alguns dos tipos de micro-organismos existentes que poderiam ali degradar esse alimento, eles basicamente vão ser eliminados. Logo, essa irradiação serve para poder diminuir a carga microbiana em relação a esses micro-organismos, como vírus, bactérias, fungos, o que faz com que esse alimento fique livre desses micro-organismos e possam basicamente aí ter uma vida útil, um tempo ali de vida útil muito maior comparado aos alimentos que não são irradiados. Muitos, inclusive, desses alimentos que são irradiados, eles são importados ou exportados para outros países, exatamente por conta dessa segurança. E todo esse processo é feito de maneira segura, pois há uma norma e uma fiscalização com relação a esta prática. Sem contar também que todo alimento que é irradiado, obrigatoriamente, ele precisa conter um símbolo. E que símbolo é esse, professor? É exatamente o que está aparecendo aí na sua tela. E esse símbolo chama-se símbolo de radura, ou símbolo da radura, que por sua vez indica que aquele alimento passou por um processo de irradiação. E essa irradiação pode ser feita das mais variáveis formas, com fontes de cobalto 60 ou até mesmo de césio 137, que vai ali emitir uma determinada quantidade de energia, que para cada alimento existe uma quantidade diferente, ou seja, existe ali uma dose de radiação diferente para cada um deles. Não que a radiação vai fazer mal, mas que a radiação é necessária ali o suficiente para eliminar aqueles micro-organismos, tá certo? Então, pessoal, a irradiação de alimentos, ela só possui vantagens. Afinal de contas, isso faz também com que a economia em relação à importação e exportação possa ser aí um pouco mais ampliada. E essa questão da irradiação de alimentos também está dentro ali do pilar em relação à radiologia industrial, que é uma das áreas onde os profissionais de radiologia também podem atuar. Não é só na radiologia médica, não é só na medicina nuclear, não é só na radioterapia, existe também a radiologia industrial. E tudo isso aí, como eu acabei de falar, é feito dentro das normas. Bem como o profissional de radiologia, ele também tem a sua carga horária respeitada, ele também tem a sua dose em relação à limitação de dose a ser respeitada também, tudo dentro dos critérios. Além também em relação aí a todo o manuseio do equipamento, que por sua vez, muitas das vezes é um processo automatizado, mas que ainda assim precisa da presença ali do profissional de radiologia para poder operar estes equipamentos.
Tá, professor, eu entendi o que o senhor quis dizer, mas eu queria saber ainda um pouco mais sobre isso, pois eu ouvi falar que se eu comer um alimento irradiado, esse alimento, por sua vez, vai me fazer mal. Isso é verdade? Não. Esse alimento não vai lhe fazer mal por ele ter sido irradiado. Se ele fizer mal, das duas uma. Ou ele realmente não presta, tá? É um alimento que já passou ainda mais aí dessa vida útil, ou então ele foi preparado de forma inadequada. Mas um alimento que foi irradiado, ele não oferece risco nenhum para ninguém e pode ser consumido facilmente. Os tipos de alimentos comumente que são irradiados são frutas, verduras, legumes e algumas especiarias. Algumas carnes também passam por esse processo de irradiação. Sem contar também, pessoal, que a radiação ela pode ser empregada não só no diagnóstico, mas também aí auxiliando técnicas terapêuticas ou até mesmo em relação à irradiação de alimentos, mas também existe aí o processo de esterilização por irradiação e muitas das vezes os materiais cirúrgicos também passam por esse tipo de procedimento. Ou seja, são materiais que são utilizados aí em diversos procedimentos cirúrgicos que estão livres, 100% aí de bactérias, vírus, fungos, ou seja, qualquer tipo de micro-organismo. É um procedimento totalmente seguro, não tem ali um contato direto, é totalmente ali externo, totalmente ali distante, o que permite aí e garante ainda mais a segurança. Bom, e aí, o que vocês acharam sobre irradiação de alimentos? Tem alguma dúvida? Bom, deixa aqui embaixo que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. E se vocês quiserem aprender ainda mais sobre irradiação de alimentos, receber conteúdos exclusivos, vídeos de questões exclusivas, vídeos de posicionamento exclusivos, faça parte da turma do Seja Membro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá aqui, ó, ao lado do botão inscreva-se, ou então no segundo link que está aqui, ó, também na descrição. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Lembrando que tem vídeo novo aqui toda terça e toda quinta às 7 horas da noite. E não esqueça também de nos seguir nas redes sociais. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu encontro com vocês na próxima live, no próximo vídeo, na próxima postagem ou quem sabe aí no próximo aulão. Muito obrigado e até mais. Valeu!